Professor Adirson Ramos, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, FAD-Vale, sediado em Governador Valadares. Pois bem, feitas as abordagens iniciais a respeito do controle de constitucionalidade, hoje nós vamos abordar as espécies de inconstitucionalidade. Quais são as espécies de inconstitucionalidade que nós vamos poder verificar ou detectar nas leis ou atos normativos federais, estaduais e municipais, em abordagens distintas. Pois bem, a primeira espécie de constitucionalidade é aquela que se dá por ação. A ação de quem? A ação do legislador. É uma conduta positiva adotada pelo legislador ou administrador. Quando a gente fala em legislador, está falando em leis, uma regra geral. E também, em regra geral, quando se fala em administrador, estamos falando em atos normativos, os quais podem ter a constitucionalidade ou inconstitucionalidade arguídas. Então, é uma conduta positiva do legislador. Por que conduta positiva? Porque o legislador age, ele atua, ele legisla, ele elabora a lei ou ato normativo de forma a afrontar a Constituição. Dessa conduta positiva do legislador vai redundar numa inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade por ação, ela acontece de três formas, três maneiras, três modos, vamos assim dizer, para fins didáticos. O primeiro deles é a inconstitucionalidade por ação formal. Formal ou nomodinâmica. É um nome um pouco difícil de gravar, mas é o que vem pedindo na doutrina, o que vem sendo solicitado em concursos, em peças processuais da advocacia. Inconstitucionalidade por ação formal nomodinâmica. Por que nomodinâmica? Porque o vício está na forma. O vício está na desobediência ao devido processo legislativo. Como que esse vício pode ocorrer na forma do devido processo legislativo? Alguns exemplos. Por exemplo, lá nos artigos 21, 22, 23 e seguintes da Constituição Federal, lá traz algumas competências para legislar. A competência do Estado, do município e da União. Então vamos supor que o legislador no âmbito federal aprove uma lei tratando de ICMS, tratando de percentuais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Se essa lei ela é editada no âmbito federal, em regra essa lei é inconstitucional, porque esta é uma competência estadual, é uma competência do Estado. Então, quando você invade a competência de um ente federativo, você está diante de uma inconstitucionalidade formal. Vamos a um outro exemplo. Uma lei complementar votada com o quórum de lei ordinária. Você sabe que a lei complementar exige maioria absoluta. A lei ordinária exige maioria relativa. Então, nessa situação, estaríamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Vamos supor que determinada lei o projeto desta lei foi apresentado por uma pessoa daquelas não elencadas no artigo 61 da Constituição Federal. Estaríamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Então, nesse caso, o julgador da questão do caso, ele não vai avaliar se a lei é boa ou ruim. Ele vai avaliar se há o vício. Ele não aprecia o conteúdo, ele aprecia somente o processo legislativo. Tranquilo até aí? Pois bem, e essa inconstitucionalidade formal nomodinâmica, que se dá por vício na forma, um vício formal, ela vai acontecer, segundo a doutrina, sob três formas. Primeiro, a formal orgânica. Por que orgânica? Porque a doutrina diz que quando o vício formal ocorrer em razão da inobservância da competência para a elaboração do ato, estaremos diante de um vício formal orgânico. Ou seja, o órgão que
elaborou o ato não tem competência constitucional para a elaboração daquela lei, daquele ato normativo. A doutrina também chama de inconstitucionalidade por ação formal propriamente dita. É aquela que ocorre em inobservância do devido processo legislativo. Então, todas, vocês vão observar que todas ocorrem por vício de forma. Uma, a orgânica em inobservância da competência, a formal propriamente dita por inobservância do devido processo legislativo, e também se fala em vício subjetivo e vício formal objetivo. O subjetivo ele ocorre na fase de iniciativa. Quem apresentou o projeto não possuía competência para tal. O deputado, tendo como porta de entrada do Congresso a Câmara dos Deputados, apresenta o projeto no Senado Federal. Ou seja, é um vício que ocorre na fase de iniciativa. Já a inconstitucionalidade formal objetiva vai acontecer onde? Nas demais fases do processo. A constitutiva e a complementar. Por exemplo, nas deliberações, né, parlamentar, nas deliberações do executivo, ocorre algum vício. Vamos aí elencar um exemplo. O projeto de lei que deveria passar pela Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça não passou por essa comissão. Durante a votação aconteceu alguma falha, algum vício, alguma inobservância. Isso tudo é da fase constitutiva, deliberativa, parlamentar e também da fase complementar, na fase de publicação e na fase de sanção, promulgação, publicação, essas fases. Também, a doutrina classifica também a inconstitucionalidade má por ação, né, formal, a primeira dela nós já comentamos, e agora a inconstitucionalidade material. Formal, vícios no processo. Material, o vício ocorre onde? Material ou nomoestática. Nomoestática porque o vício vai estar no conteúdo, na substância. Ou seja, a norma foi elaborada de forma a ofender o conteúdo, a substância da Constituição, o núcleo da Constituição. É uma lei ou ato normativo elaborado de forma a ofender a dignidade da pessoa humana. Vamos a um exemplo de doutrina, um exemplo que, logicamente, não vai acontecer. Mas vamos mencionar um exemplo aí, até de forma grosseira. Exemplo, um edital de um concurso para Minas Gerais, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, seja da Polícia Civil ou Militar, um determinado concurso em Minas Gerais venha em seu edital a seguinte regra: neste concurso poderão ocorrer apenas pessoas nascidas no estado de Minas Gerais. Olha aí, apenas pessoas nascidas no estado de Minas Gerais. A Constituição é clara, não poderá haver discriminação entre brasileiros, a não ser aquelas que a Constituição já preconiza. Então, quando eu estabeleço um concurso em Minas Gerais e proíbo a participação de candidatos nascidos em São Paulo, Bahia, Ceará, etc., eu estou o quê? Ofendendo o cerne da Constituição, a substância da Constituição Federal. Tranquilo? Então, no material, a Constituição, a inconstitucionalidade formal, nomodinâmica, vício no processo. A material, nomoestática, vício no conteúdo, na substância, ou seja, ofende o cerne da Constituição Federal. Ofende o núcleo e, principalmente, a chamada dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Nesses casos, podemos ter também alguns exemplos quando o legislador age por excesso. Qual é o excesso? O legislador elabora a norma de forma a agir com excesso de poder. Como ele vai agir de forma a exceder o seu poder legislar? Desobedecendo os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da desnecessidade. Princípios quais vocês já estudaram e já conhecem muito bem.
o legislador foi desproporcional, o legislador não teve razoabilidade ao elaborar a norma e o mandamento existente naquela norma é desnecessário, ele é abusivo, ele foge a uma regra pré-estabelecida segundo o texto constitucional. Em terceiro ponto, a doutrina hoje também já traz uma discussão em torno do chamado vício de decoro parlamentar. Interessante, já temos algumas arguições do Supremo buscando o quê? A inconstitucionalidade de determinado nome em razão de vício de decoro parlamentar. Daí cabe a indagação. Uma lei ou ato normativo elaborado mediante propina, mediante paga ou recompensa, alguém pagou para que os deputados e senadores votassem aquela lei. Alguém comprou a vontade dos deputados e senadores mediante dinheiro, mediante qualquer verba ou qualquer promessa fácil. Não estaria esta lei viciada pelo chamado vício de decoro parlamentar? Tá aí um bom assunto para que vocês trabalhem no projeto integrador, né? Dentro daquela proposta de resumo expandido. Olha a indagação. Estaria uma norma, uma lei ou ato normativo, elaborado segundo propina, recompensa, promessa de paga, dinheiro, plata, níquel, ouro, comprando a vontade dos deputados, não estaria essa lei maculada pelo chamado vício de decoro parlamentar? Esta é uma discussão que a doutrina já vem sedimentando há algum tempo. Tranquilos, meus amigos? E no segundo ponto nós temos a chamada inconstitucionalidade por omissão. Ao contrário daquela apuração que ocorre em razão de uma conduta positiva do legislador, na inconstitucionalidade por omissão nós vamos ter o quê? O silêncio do legislador. O legislador que tem a sua função típica, a sua obrigação típica de legislar, de elaborar leis, ele permanece silente, de braços cruzados, deitado em berço esplêndido e não legisla, não cumpre a sua obrigação. Falta a norma, falta a lei, falta o ato normativo para disciplinar, para dirimir condutas para o cidadão, ou para a administração pública, ou para a iniciativa privada. Ou seja, o legislador não elaborou a norma. Vamos ao exemplo clássico, né? A tortura será punida nos termos da lei. O legislador elaborou a lei de tortura, então ele não foi omisso. Caso ele não tivesse elaborado a lei de tortura, estaríamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Tranquilos? Então vamos lá. Essa omissão ela pode ser suprível ou insuprível. Suprível é quando, pelos processos integrativos do direito, você consegue chegar a uma solução. E como vocês bem sabem, né, o juiz não pode deixar de sentenciar alegando obscuridade ou inexistência de lei. Ele tem que sentenciar. E para ele sentenciar, ele vai buscar os conceitos, vai buscar o fundamento da sua decisão onde? Nos processos integradores do direito. E vocês sabem quais são. Podem não estar lembrados, em razão da troca de nomenclatura. Mas eu pergunto a vocês, quais são os princípios integradores do direito? Vocês sabem. Costumes, analogia, princípios gerais do direito, jurisprudência. Então, essa omissão vai ser suprível em razão dos princípios integradores do direito. Voltamos ao exemplo. A tortura será punida nos termos da lei. O legislador não, vamos supor que o legislador não tivesse elaborado a lei de tortura. Como a tortura seria punida? Buscando-se o Código Penal ou outras leis, ou o constrangimento ilegal, ou a violência arbitrária, ou a lesão corporal, algum outro crime em que essa conduta poderia estar o quê? Enquadrada ou tipificada. Entenderam? Por isso ela é suprível. Ela pode ser
A querela, ela pode ser resolvida em face dos princípios integradores do direito. E quando ela será insuprível? Quando realmente a ausência de lei, quando da ausência de lei, mesmo valente dos princípios integradores do direito, não é possível suprir a lacuna. A doutrina traz um exemplo clássico, lá no artigo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Se me permitam efetuar a leitura. Artigo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. O que diz? Olha o caput. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eu pergunto a vocês, é possível elaborar uma lei definindo o que seja pobreza para que ela seja erradicada? É possível elaborar uma lei definindo o que é marginalização para que ela seja erradicada? É possível elaborar uma lei definindo o que são as desigualdades sociais e regionais para que seja reduzido? Não é possível. Como conceituar pobreza? Como definir pobreza? Às vezes uma pessoa que tem tudo, ou quase tudo, aquilo que ela possui não é suficiente para tirá-la da pobreza. Às vezes aqueles que ganham menos, percebem menos em renda, possuem um patrimônio maior que aqueles que percebem mais. Na vida prática de vocês, vocês têm visto pessoas com um salário menor, um pedreiro, um pintor, um lenhador, um madeireiro, às vezes ganhando salário mínimo um pouco mais, eles têm a sua motocicleta, eles têm a sua casa, eles têm até o seu carrinho. E aquele que ganha 10, 15, 20 mil por mês, às vezes não tem uma bicicleta para andar. Isso é a lógica da sociedade, é a lógica de vida. Então não é possível definir o que é pobreza. Você vai ter leis para quê? Regras para quê? Para buscar minimizar, mas não conceituar. Você vai ter programas do Bolsa Família, programas do Bolsa Escola, ProUni, para você minimizar a situação. Mas não há como conceituar. Tranquilo? A omissão também ela pode ser total ou parcial. Total é quando realmente não há norma. Não existe a norma. Exemplo, a norma, você tem duas situações, greve do servidor público e greve na iniciativa privada. Você tem a regra, a lei, que trata da greve na iniciativa privada. Mas você não tem a regra, a norma, a lei, que vai tratar da greve no serviço público. Tranquilos? Você tem, por exemplo, uma lei que trata da greve da iniciativa privada. Mas por ser proibido, você não tem uma lei que trata de qualquer paralisação dos serviços essenciais, saúde não. Militarismo, os militares, por exemplo, você não tem uma lei que trata da situação de paralisação deles. Inexiste lei. Você vai usar o Código Penal Militar e vai usar outras normas esparsas para que o ato seja punido, porque ele é proibido pela Constituição Federal. Então não há norma para tratar do assunto. E parcial, quando a lei existe, mas ela é incompleta, ela não atende os anseios da sociedade. Exemplo clássico da doutrina, a lei que estipula o valor do salário mínimo. Eu pergunto a vocês, um salário mínimo de R$ 1.045, ele atende os anseios constitucionais de saúde, educação, moradia, vestuário, etc? É lógico que não. Então, a lei existe, mas não atende os anseios da sociedade. Regra geral, alguém fala, o salário mínimo deveria ser 3, 4, 5 mil reais. Tudo bem. Mas se vai levar o salário mínimo para esse valor, você estabelece um caos social. Para não estabelecer esse caos,
essa frustração, você vai ter que elevar o preço de tudo, né? Pão de sal a R$ 10 cada um e por aí vai. Então, existe a lei, mas ela não atende os anseios da sociedade, os anseios do povo. Um outro aspecto também que a gente deve aqui abordar, né, abordar com ênfase, é a inconstitucionalidade quanto ao momento. Antes, porém, quando falei para vocês da inconstitucionalidade por ação, falei na inconstitucionalidade formal orgânica, propriamente dita, subjetiva e objetiva, por lapso, me faltou abordar um assunto: a inconstitucionalidade por ofensa a pressupostos objetivos do ato. Olha que interessante. A lei ou o ato foi elaborado de forma a descumprir alguns dos seus pressupostos objetivos. Exemplo, a medida provisória. Quais são os pressupostos objetivos da medida provisória? A relevância e a urgência. Se não há relevância e urgência, ocorre a inconstitucionalidade formal por descumprimento aos pressupostos objetivos do ato. Então agora vamos passar ao terceiro ponto, que é a inconstitucionalidade quanto ao momento. Em que momento vai ser verificada essa inconstitucionalidade? A primeira delas, a doutrina traz separadamente originária, antecedente ou principal. Eu vou trazer esse conceito junto. Inconstitucionalidade quanto ao momento pode ser originária, antecedente ou principal. Por quê? Porque quando você confronta a lei e a Constituição, você já se depara com a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, o erro, a falha, ela vai acontecer no momento da produção. Por isso ela é originária. Ela já, vamos assim, entre aspas, ela já nasce morta. Ou seja, nasce morta. Não é isso? Por quê? Quando você confronta lei e Constituição, você já se depara com a inconstitucionalidade. E o outro ponto é a inconstitucionalidade superveniente. Por que superveniente? Porque a que vem depois. Por que depois? Você tem uma lei, um ato normativo, que é constitucional. Durante 10, durante 20, 30, 40 anos, aquela lei, ela cumpriu o seu papel e ela é constitucional. Ela não ofende nem a forma nem a matéria. E nem houve vício de decoro parlamentar. Mas após 20, 30 anos de vigência dessa lei, desse ato normativo, o que acontece? Ocorre uma mutação constitucional, ocorre uma modificação na forma de entender, na forma de interpretar do Supremo Tribunal Federal, ou ocorre uma emenda à Constituição, alterando o texto constitucional. A partir daí, esta lei ou esse ato normativo, que era considerado constitucional, ele passa a ser inconstitucional. Por quê? Em decorrência de uma causa superveniente, uma causa que veio depois, uma mutação, uma modificação na forma de pensar, na forma de interpretar, ou uma emenda à Constituição. Tranquilos? E também, o nosso terceiro item seria, quanto ao momento, seria a inconstitucionalidade consequente ou acessória. Vocês estudaram no Direito Civil o seguinte ditado: o acessório acompanha o principal. Então você tem duas leis, a Lei A e a Lei B. A Lei A surgiu e, em razão da Lei A, numa dependência, surge a Lei B. Ou seja, a Lei B, ela existe porque há um comando, há um mandamento na Lei A. Então a Lei B depende da Lei A. Se a Lei A for julgada inconstitucional, logo a Lei B também será inconstitucional. Tranquilos até aí, meus amigos? Estando tudo tranquilo, tudo conforme, nós vamos agora falar também, dentro do tema momentos de controle. Falamos quanto ao momento, agora o momento de controle. Nós temos 3 momentos, aliás, 2 momentos: o prévio ou preventivo e o repressivo. Regra
regra geral, o controle prévio ou preventivo, ele é realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. E na excepcionalidade, na exceção, pelo Poder Judiciário. Vamos explicar. Primeira indagação. Quando ou em qual momento o legislador realiza o controle prévio ou preventivo de uma lei? Estão lembrados? Comissão de Cidadania, Constituição e Justiça, é um momento. O deputado, ou senador, ou comissão, ou o próprio Supremo, ou o próprio Tribunal Superior, ou o Presidente da República, ou o Procurador-Geral da República, ao apresentar o projeto, eles já fazem uma análise prévia daquilo que é constitucional ou não. Encaminha o projeto. Durante todo o seu trâmite pelo parlamento, o legislador estará constantemente avaliando sobre a sua constitucionalidade. Então, ele realiza um controle prévio, um controle da constitucionalidade daquele projeto antes que ele se torne lei. Antes que ele se torne lei. Tranquilos? E o executivo, quando é que ele realiza esse controle? Regra geral, quando ele vai sancionar ou vetar o projeto. Se ele veta por entender que a norma, ou aquela, aliás, se ele veta por entender que aquela lei, aquele projeto de lei, porque o que o presidente, o que o executivo veta ou sanciona, não é a lei, ainda é o projeto, ela só vai ser lei depois de sancionada e publicada. Então, se o executivo entende que aquele projeto de lei ofende a Constituição, chamado veto jurídico, ele estará fazendo o quê? Um controle prévio de constitucionalidade. Ora, na exceção, quando é que o judiciário vai entrar nessa história? Vocês sabem muito bem, já foi dito em sala, que o parlamentar ele tem o direito constitucional de participar de um processo legislativo rígido, sadio, correto. Então, vamos entender que um deputado, um parlamentar, ele entenda que se aquele projeto de lei for à frente, se aquele projeto de lei se transformar em lei, vai ofender uma cláusula pétrea, vai ofender a dignidade da pessoa humana. Ele, como único legitimado, ele poderá fazer o quê? Impetrar um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, visando interromper, trancar o andamento daquele processo, até que o STF julgue o mérito, se é ou não constitucional ou inconstitucional. Mas isso é uma exceção, é na excepcionalidade que o judiciário vai entrar nesse controle prévio ou preventivo. E lembrando a vocês que se esse parlamentar vier a perder o mandato, não ser reeleito, sofrer um processo de cassação, esse processo no Supremo ele é arquivado por perda do objeto, porque o único legitimado era aquele deputado, era ele que se sentia ofendido. Como ele perdeu o mandato, não há mais sentido prosseguir com o feito. Tranquilo? Então, esse é o controle prévio preventivo. Regra geral, legislativo e executivo, na exceção judiciária. Já o controle repressivo, o controle de constitucionalidade repressivo, este, regra geral, é exercido, é praticado pelo Poder Judiciário. Por que o repressivo? Porque a lei já está em vigor. Exemplo, voltando, prévio ou preventivo, ainda não há lei, há um projeto de lei. Repressivo, a lei já está em vigor, ela já foi sancionada, já está publicada, e você vai atacar a lei. E esse ataque à lei, regra geral, ele é feito junto ao Poder Judiciário, atuando o Legislativo e o Executivo na excepcionalidade. Mas esse controle repressivo, quando a gente vai abordar o controle difuso, o controle concentrado, é tema para a nossa próxima aula. Tranquilo, meus amigos? Até a próxima. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Apesar, né, muitas das vezes, da falta do equipamento adequado para dar um efeito especial, aquele plus a mais. Mas o assunto, o tema abordado, ele é o mesmo e abordado, ele é o mesmo abordado por qualquer professor que venha a falar sobre o tema. Aquilo que eu falei para vocês em sala de aula. Muda às vezes a forma de expressar, mas o assunto abordado ele é o mesmo.
Espero que estejam gostando e até a próxima, meus amigos.